agora para empresários na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Esta agenda faz parte da visita oficial do presidente ao país. Vamos acompanhar. Neste momento, teremos a cerimônia de assinatura. O ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Ernesto Araújo, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e o secretário assistente do Escritório de Segurança Internacional e Não Proliferação do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Christopher A. Ford, assinarão acordo sobre salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara e seu guia operacional. They will sign the agreement between the government of the United States of America and the government. Assinaram um acordo entre os Estados Unidos da América e República Federativa do Brasil sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas associado com a participação dos Estados Unidos sobre lançamentos na base de Alcântara e o seu guia operacional. Estamos com imagens ao vivo de Washington, capital dos Estados Unidos, onde o presidente Jair Bolsonaro e uma comitiva constituída de vários ministros de Estado fazem uma visita oficial ao país. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido na Câmara de Comércio dos Estados Unidos e está sendo assinado um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, um acordo que prevê salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos em operações de lançamento de satélites na base brasileira de Alcântara. Esse é um dos assuntos que estavam previstos para tratativas neste encontro do presidente Jair Bolsonaro com autoridades do governo norte-americano. Vemos nas imagens o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participando da assinatura deste acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro viajou neste domingo com sua delegação para os Estados Unidos. É a primeira visita oficial desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que no mês de janeiro houve uma viagem internacional, porém no contexto do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Portanto, os Estados Unidos é o primeiro país a receber uma visita oficial do presidente Jair Bolsonaro. Representantes do governo norte-americano se juntam ali aos ministros e ao presidente brasileiros para uma foto marcando, portanto, a assinatura deste acordo que vai permitir aos Estados Unidos participar de operações de lançamento de satélites da base militar de Alcântara, no Brasil. São imagens da Câmara de Comércio nos Estados Unidos, que recebe hoje o presidente Jair Bolsonaro, minutos atrás. Ministros de Estado brasileiros foram entrevistados perante uma plateia de empresários americanos, norte-americanos e empresários brasileiros também, que participam deste encontro. É uma das agendas do presidente Jair Bolsonaro nesta visita oficial aos Estados Unidos. Vemos aí, neste momento, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, sucedendo ali ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na assinatura de atos com autoridades do governo dos Estados Unidos. São imagens ao vivo que você acompanha pela TV NBR, diretamente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva cumprem uma das agendas desta visita oficial aos Estados Unidos. Thank you.
Sua Excelência, já que já quebramos o protocolo, né? É realmente uma honra ter sido o palco da assinatura desse acordo de salvaguardas que nós temos trabalhado muito da parte do lado setor privado aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. Uma honra. Neste momento, assinarão o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Augusto Teixeira de Moura, e o administrador substituto da NASA, James W. Morehard. Assinarão ajuste complementar entre a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, NASA, dos Estados Unidos da América, e a Agência Espacial Brasileira, AEB, da República Federativa do Brasil, para cooperação na tarefa de pesquisa de observações de previsão de cintilação. The agreement on implementing arrangement between the National Aeronautics and Space Administration, NASA, of the United States of America, and the Brazilian Space Agency, AEB, of the Federative Republic of Brazil for cooperation on the Scintillation Prediction Observations Research Task. Estamos com imagens ao vivo, direto de Washington, capital dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido, neste momento, na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde ele cumpre uma das agendas de sua visita oficial ao país. Neste momento, autoridades dos Estados Unidos e também do governo brasileiro assinam um compromisso de cooperação em pesquisas envolvendo a área espacial de cada país. Do lado brasileiro, a Agência Espacial Brasileira, e do lado norte-americano, a NASA. A assinatura desses acordos faz parte da agenda que o presidente Jair Bolsonaro cumpre nesta primeira visita oficial que ele realiza aos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é o primeiro país a receber uma visita oficial do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, o secretário de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Castelo Branco, e o administrador da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, Sr. Mark Green, assinarão cartas de intenções entre a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos e o Ministério do Meio Ambiente da República Federativa do Brasil. Letter of Intent between the United States Agency for International Development and the Ministry of Environment e o Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Você acompanha pela TV NBR, direto de Washington, nos Estados Unidos, cerimônia que está sendo realizada na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde o presidente Jair Bolsonaro e a delegação brasileira cumprem uma parte da agenda desta visita oficial aos Estados Unidos. Neste momento, representantes dos governos brasileiro e norte-americano assinam uma carta de intenções. Pelo lado brasileiro, o secretário de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Castelo Branco. Nessa carta de intenções em que os dois países assinam. Cerimônia. Obrigada.
Please welcome Jane Fraser, CEO for Latin America at Citigroup and Chair of the Brazil-U.S. Business Council. Good afternoon, everyone. And on behalf of the Brazil-U.S. Business Council and Citigroup, we would like to very much welcome everyone to a historic day. Tomorrow's meeting, as Tom said, of President Bolsonaro and President Trump across the street to discuss the importance of strengthening our bilateral relations. A importância do relacionamento bilateral para um hemisfério ocidental mais democrático, enraizado num futuro comum, é realmente um momento histórico para todos nós. Muitos aqui neste salão já vêm aguardando este momento por um tempo bastante longo. Como duas economias mais fortes e maiores do continente, quase 1/4 bilhão de pessoas de maneira conjunta, é muitíssimo importante termos perfeição nesse relacionamento. O presidente Bolsonaro já declarou como prioridade número 1 melhorar as relações com os Estados Unidos, e esta atitude de vanguarda já foi testemunhada por tantas das empresas aqui representadas neste salão, celebrando, portanto, o nosso relacionamento bilateral. No mês passado eu tive a honra de apresentar num evento em Brasília do Conselho Empresarial dos Estados Unidos o ministro Paulo Guedes, e hoje eu tenho o prazer de fazê-lo de novo. As qualificações e as conquistas do ministro já falam por si mesmas, mas o pragmatismo, a clareza, o propósito da pauta estabelecida para o Brasil, e também ele e sua equipe econômica excelente, tem servido de incentivo nessas últimas semanas do mandato dele. Depois, a dedicação também do ministro de enfrentar reformas estruturais difíceis, desafiantes. Nós acreditamos que ele e a equipe dele são as pessoas corretas para a reforma da Previdência e o pacote de reformas agressivo que já enviaram ao Congresso, e assim a confiança de que o Brasil sim está no caminho certo. O desafio agora, portanto, obviamente, é passar então adiante e contar com o apoio de todos. O Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos tem o compromisso de trabalhar com os dois governos para avançar uma pauta de trabalho audaciosa e ambiciosa. Na Câmara de Comércio e o Conselho Empresarial já vem trabalhando com parceiros no Brasil para desenvolver 2 relatórios. O primeiro é um guia para um relatório de acordo comercial. Recomendações, portanto, e provisões que nós recomendamos para a inclusão num acordo potencial que criaremos, ou iniciativas de curto prazo também, propriedade intelectual, defesa e também barreiras não tarifárias. O segundo relatório seria um tratado tributário potencial, novos modelos BTT e várias posições em certos temas muito fundamentais. Cópias desses 2 relatórios minutos estão aqui, e é um prazer enorme apresentá-los agora ao ministro. Agora quero que todos, senhores e senhoras aqui presentes, reúnam-se a mim, convidando então o ministro da Economia, Paulo Guedes, para o palco neste momento. Boa tarde. Um prazer para mim estar aqui. Farei aqui algumas palavras sobre a economia brasileira e explicarei nosso pensamento naquilo que chamamos no programa presidencial o caminho para a prosperidade, porque não é coincidência. Nós conseguimos estabelecer o caminho e da prosperidade através da concorrência. O pensador liberal que reconstruiu a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, nesses últimos 40 anos, foi orientado pelo aumento contínuo de gastos públicos como proporção do produto bruto nacional. Estes gastos públicos sem controle foi muito trágico para o final
dos governos militares, porque pulamos de uma sequência de ações, uma depois da outra. Depois, empréstimos em excesso em outros países, a reciclagem de petrodólares no início dos anos 80, final dos anos 70, gastos públicos com empresas estatais. Os militares, então, estavam fazendo um programa e um trabalho muito bom em infraestrutura, mas exagerando e prejudicando nossas capacitações financeiras com Siderbras, Nuclearbras, todas essas empresas estatais, todas essas empresas, então, tentando aumentar o crescimento, mas a parte financeira, 20 anos, 30 anos, e assim como a União Soviética, depois de um certo tempo, o sistema centralizado perde inteligência, perde flexibilidade, e aí o colapso pela corrupção do sistema político. E também estagnação econômica, que foi exatamente o que aconteceu com a nossa democracia emergente na época, quando os militares, então, saíram do governo. A redemocratização teve início. Nós, então, começamos a alocar recursos públicos para a saúde, para a educação, geralmente os requisitos típicos de uma democracia emergente, como gastos públicos de democracias emergentes. Porém, nós caímos numa armadilha. E nossa democracia entrou nessa armadilha, a mesma armadilha, aliás, que envergonhou os militares ao final de seus governos. A criação da infraestrutura foi excelente e, no início, crises recorrentes da taxa de câmbio e inflação cada vez mais alta. Ao redemocratizar o país, nós chegamos em hiperinflação, os governos civis, com gastos públicos de novo, saúde e educação, sem realmente transformar a economia do país. Portanto, a expansão descontrolada dos gastos públicos durante o período de 40 anos, de 18, 20, 25, 30, 35 até 45%, produziu a sequência de crise na taxa de câmbio, inflação altíssima e agora, mais recentemente, o que poderíamos chamar uma armadilha de endividamento em avalanche. Só para dar uma ideia aos senhores e senhoras, nós pagamos na dívida nacional 100 bilhões de dólares, que seria o plano Marshall em valores correntes. O que se gastou para reconstruir a Europa nos 8 anos depois então o Brasil reconstrói uma Europa a cada ano como um paraíso para esses empresários, muita carga tributária altíssima também durante esses anos. Portanto, desses gastos públicos sem controle, nos forçou a pagar taxas de juros altíssimas e, em última análise, corrompemos nosso sistema democrático e estagnamos a economia. Portanto, uma economia de controle central corrompeu a democracia, estagnou a economia. O presidente é uma mudança em 2 eixos muito importantes. O eixo econômico, o presidente foi eleito com menos de $1 milhão em gasto de campanha, uma disrupção do establishment. Partidos políticos, mídia convencional, como aconteceu com Trump aqui, exatamente como aconteceu com o presidente Bolsonaro no Brasil. Falando diretamente com o povo, mídia social, menos de $1 milhão, contra candidatos que gastaram mais de $100 milhões. E ele conseguiu ganhar. Ganhou numa plataforma, primeiro, pessoal, por causa de seus atributos pessoais, liderança, determinação, integridade, transparência e também o senso de resolução, que é a marca dos grandes líderes. Porém, foi um fato interessante, muito interessante, porque mostrou uma democracia vibrante, muito diferente do que os senhores e senhoras aqui presentes talvez tenham lido e ouvido na mídia convencional, representando
o establishment. Não, ao contrário, nossa democracia nunca esteve sob perigo. O presidente tem 30 anos de experiência dentro do Congresso Nacional do nosso país. Ele se recusa a jogar o jogo que contaminou a nossa política. Portanto, nós estamos mudando em 2 eixos. O primeiro é o político. Em vez daquela política de varejo, comprando apoio político, usando companhias estatais para um jogo de cadeiras na arena política. Agora, não. O presidente ganhou baseado em valores e princípios sólidos, uma aliança de conservadores e liberais. Centro-direita. Depois de 30 anos de esquerda, agora centro-direita, aliança política ao redor do presidente. É uma aliança com princípios e valores. Não é sobre dinheiro. A tônica não é compras políticas e apoio político. Por outro lado, uma coisa impressionante que mostrou a resiliência do sistema político brasileiro é que nós temos 3 poderes independentes. Quando o Legislativo declarou sua independência com aquele impeachment do direito e depois na esquerda, o Executivo tentou comprar o apoio do Parlamento e aí, como o Judiciário, como o terceiro poder independente, que botou na cadeia a pessoa que vendeu e a pessoa que comprou. Portanto, o sistema democrático muito vibrante, com pesos e medidas, poderes independentes, e até quando a mídia se apaixonou pelo establishment, foi disruptado. Porque as pessoas querem mudança, votando abertamente a cada 2 anos. Portanto, o Brasil é estável, é uma democracia vibrante. O presidente sabe exatamente isso, sabe exatamente o que falhou. E agora um apoio maciço às reformas e essas alianças de conservadores e nesses valores e com os liberais na economia é a nossa música. Portanto, primeiro eixo, as mudanças políticas, nova política agora com valores e princípios sólidos, e segundo eixo, o eixo econômico. E é a nossa parte que entra. Primeiro, reforma. Depois de gastos públicos, 45% do PIB. Os senhores e senhoras, indo ao Brasil, sentem o buraco negro das despesas públicas, engolindo as finanças do Brasil. A Previdência é um sistema de finance, pay as you go, já gastando parte do PIB antes do envelhecimento da população, portanto, ele 11%, gastando numa porcentagem, por exemplo, no Japão, muito díspare. Já estamos quebrando antes do envelhecimento da população. Nós temos que atacar isto. Não dá para evitar. Temos que fazê-lo com sabedoria, no sentido de que quem paga mais, quem ganha mais está pagando mais, reconhecendo que a Previdência é um princípio que não deve nem deixar nenhum brasileiro, nenhuma brasileira para trás, mas não é uma fábrica de privilégios como era a nossa Previdência, quando um político se aposentava ganhando 20 vezes mais do que um cidadão comum. Portanto, o homem que legislou estava legislando para si mesmo e seus colegas. Nós, então, temos uma proposta para mudar isso, e o presidente, com 2 meses depois da posse, com 10 dias no hospital, e o Congresso ausente, porque ele tomou posse 1º de janeiro, mas o Congresso só chega em fevereiro, no dia 1º. Portanto, e o presidente com 10 dias no hospital. Portanto, menos de 60 dias, tipo 45 dias, o presidente conseguiu enviar 2 reformas importantes para o Congresso. Uma anticrime, porque o Brasil estava com um nível altíssimo de violência, e esse foi um dos temas que conseguiu angariar muitos votos para o presidente. O povo brasileiro perdendo 60 mil cidadãos por ano, um Vietnã por ano. Pensemos no Brasil, perdendo cidadãos ao ritmo de um Vietnã por ano para a violência, e reconstruindo uma Europa por ano nos juros.
dessa dívida, de avalanche, porque ninguém teve a coragem de controlar gastos públicos. E agora nós temos um cara com coragem. Ele foi eleito porque ele enfrenta diretamente esses problemas. A falta, os princípios, a necessidade de controlar os gastos públicos. E ele disse abertamente, e as pessoas na campanha disseram, mas espera aí, ele é mal educado, ele é agressivo demais. Não, mas os princípios são ótimos. Tem muita gente com ótimas maneiras, mas princípios não nada bons. O povo entendeu isso e votou maciçamente pelo presidente Bolsonaro. Em menos de 60 dias, portanto, conseguiu enviar a proposta anticrime e a proposta de reforma da Previdência. E isso é o mais importante em gastos públicos, mas não é só mudar a trajetória, o futuro da Previdência, dos gastos. É mais do que isso, é uma mudança de regime. Em vez de um financiamento pay as you go, os senhores e senhoras aqui nos Estados Unidos vão ter, em futuro bem próximo, ter que pensar nisso também. Já tem o sistema 3-in-1, que dá aqui a vocês nos Estados Unidos uma oportunidade de acumular, mas com certeza vocês também no futuro bem próximo terão que analisar bem o sistema de Social Security nos Estados Unidos, porque as promessas cada vez maiores e venda de sonhos para o futuro, se não se acumulam os fundos, o financiamento é uma bomba relógio, esse do tipo pay as you go. Nós estamos, portanto, mudando esse financiamento para um regime de capitalização. Existe um custo, é claro, de transição. Portanto, por isso é que é tão importante a reforma fiscal que nós enviamos, e todos estão. O presidente teve a coragem e ele exigiu os militares, os civis, que todos estejam juntos nisso. Mulheres pagando o preço, inclusive. Então agora, se vai ganhar, se vai mais para as mulheres, vai ter que sacrificar aqui. Se vai sacrificar para militar, se vai dar para aqui, tem que tirar de algum lugar. Ou então não temos a coragem de salvar nossas crianças para o futuro. Algum preço temos que pagar. Temos que ter coragem ou não ter coragem e sacrificar o futuro, nossos netos, para a mesma armadilha em que caímos. Então a bravura e a coragem foi do nosso presidente. Nós sabemos as preferências pessoais do nosso presidente, mas ele se levanta e enfrenta suas responsabilidades. E ele nos deu apoio integral para enviar essa reforma ótima para o Congresso. E a segundo gasto público, das contas públicas no Brasil, é exatamente o que eu já falei sobre as taxas de juros. Nós gastamos uma Europa reconstruída por ano. Não podemos observar isso e não fazer nada. Nós precisamos fazer o que uma empresa, qualquer empresa boa faz: vender ativos, reduzir sua trajetória futura de gastos com juros. Nós fizemos o primeiro cálculo. Então, houve um tempo, 30 anos atrás, em que eu preparei, porque estava ajudando um candidato liberal para a presidência da República, e eu preparei um esquema de privatização plena, impressionado com a experiência chilena, e naquela época nós vimos a parte de companhias estatais e a realidade era zero de dívida interna. Então, poderíamos ter tido 30 anos de taxas de juros bem baixas, crescimento bem alto e orçamentos fáceis para a saúde, para a educação, para tudo mais, mas pelo fato de não termos feito isso, a dívida escalou para 4 trilhões e o valor das empresas públicas, que era mais ou menos o mesmo dos dois lados, agora 22% do que era antes. Portanto, 10 anos olhando para o futuro, com as mudanças, privatização, em 10 anos nós vamos diminuir demais essa porcentagem. Então, perdendo os nossos ativos, porque o custo de cuidar daqueles ativos não é pago pela lucratividade. E pior ainda, não só as empresas estatais não estão funcionando com eficiência, mas também estão prejudicando o crescimento do investimento privado. Então, quantas estatais sem investir são
ninhos de corrupção política e não deixam o investimento privado entrar. Portanto, 30 anos disso. E os investimentos públicos em colapso. Por quê? Por causa de seu próprio peso do orçamento. Gastamos 15% do PIB em infraestrutura, como gastos públicos mudando de 18% a 20% até 45% agora. O investimento público em infraestrutura, colapso para 1,5%. De 15 para 1. Portanto, agora é assim que estamos. Com problemas seríssimos em infraestrutura no país. Os chineses querendo, é claro, entrar. Temos minerais, temos minério de ferro, temos terra arável, temos... Então, é claro, eles querendo entrar, já entrando, e nós olhando para o nosso parceiro aqui, dizendo o que devemos fazer. O presidente ama os americanos, eu também estudei aqui. Adoro Disneylândia, jeans, Coca-Cola. Nós não acreditamos lá em Papai Noel. Vocês acreditam em Papai Noel? Sempre tem um final feliz em toda a história. Na Grande Depressão, vocês se concentraram nos valores. A mídia ajudou nos grandes sonhos americanos. Nesse momento, portanto, é esse o nosso momento. Temos que criar o sonho brasileiro. É o que o presidente fez durante a campanha. O Brasil acima, não vamos nos perguntar o que nós vamos aproveitar do Brasil, não, o que vamos doar, dar ao Brasil. É um momento muito importante, portanto, é uma democracia vibrante. Nós temos um programa econômico agressivo na direção correta e tudo, a partir de agora, vai ser notícia boa para a comunidade empresarial. Até a reforma da Previdência, que é tão difícil, é uma promessa de crescimento futuro, porque nós estaremos redemocratizando a economia, as crianças sabendo economizar com suas contas de investimento e não só pulando e dependendo do setor público para a sua velhice. Não, haverá mobilidade para transferir fundos de um gestor para outro, portanto, esperança de futuro crescimento. E isso é só uma parte, crescimento agora. O resto é redução, simplificação da carga tributária, abrir a economia, privatizar a economia. Nesses próximos 5, 6 anos, a percentagem de trabalhadores que vão se aposentar. Então, se nós vamos digitalizar e nós vamos deixar encolher a economia estatal e vamos descentralizar o poder político também, o nosso presidente é um exemplo disso. Um dos nossos presidentes anteriores gostava de um time de futebol, estádio, 40 mil pessoas. Apareceu quase como do nada. Aí o presidente viu Cuba, Venezuela, os países que ele gostava, pronto. Um porto no país apareceu como mágica. No outro, 20 bilhões de reais, nós gastamos, tipo 5,5 bilhões de dólares, para fazer um JV de uma refinaria para o óleo, o petróleo. 10 vezes o orçamento e não vimos nenhum resultado. E esse mesmo presidente e o grupo político dele, o que fizeram? Analisaram um empresário na cadeia de suprimento de proteína e transformou esse cara na companhia de proteína maior do mundo. Compraram 2, 3 de vocês aqui, americana, com dinheiro público do Brasil. Nenhum presidente deveria ter esse poder. O poder político tem que ser limitado e descentralizado. Vocês aqui, 200 anos atrás, resolveram esse problema com os patriarcas da nação de vocês. Portanto, nós estamos ainda no caminho desse direcionamento. Tem Maxwell, é um americano de Nova York, contando histórias sobre o Brasil, sobre a independência de vocês na história. Um pouco depois da independência, nós tentamos nos livrar dos portugueses do domínio no Brasil, e a gente escrevia para os americanos: ajudem-nos.
nós usamos Benjamin Franklin, que estava na França, como um canal de comunicação para poder falar com os patriarcas daqui de vocês, John Adams, Thomas Jefferson, o Hamilton, todos esses caras excepcionais. Vocês tiveram uma geração excepcional que moldou o futuro do país de vocês. E nós mandando mensagens. Olha, nós temos mais riquezas do que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês têm 20 mil cabeças de gado, nós temos 40 mil. Vocês têm isso, nós temos aquilo. Os brasileiros dizendo, nós temos mais dinheiro do que vocês. E vocês lutaram, e vocês ganharam dos ingleses. Nós estamos aqui tentando lutar contra os portugueses, mais fraquinhos do que os ingleses. Nós podemos criar as Américas juntas. As Américas nos deram muito estímulo. Os americanos nos incentivaram, vamos lá. E depois, quando a hora final chegou, os portugueses rodearam lá o grupo e chamamos os americanos. Peraí, não, escutem, é muito difícil lutar contra os ingleses, não podemos lutar contra o continente ao mesmo tempo. Então nos vemos no futuro. Pronto, chegou agora o futuro. Então está aqui o convite, de novo, para uma grande parceria. Agora nós estamos, não é, swinging, dançando com os chineses. Os chineses dançam bem, número 1, parceiro comercial. É incrível. Porque nós somos complementares, estamos juntos, somos similares. Mas, nós dois aqui, mas o comércio está maior com a China. E estão querendo. O Brasil adora Estados Unidos, eu também, mas eu digo o presidente. Ame os Estados Unidos, mas deixe-me fazer comércio com aqueles que são mais lucrativos para nós, porque essa é a dança americana também. Vocês já estão dançando com os chineses há muito tempo, não é? Financiando nos últimos 15 anos o crescimento americano, roubando empregos, mas financiando esse consumo exagerado. Então agora é o momento da verdade. Por isso Trump foi eleito, e é o momento da verdade para nós brasileiros também. Nós estamos aqui, portanto, para abrir nossos mercados de maneira unilateral. Não é pedindo esmola, não é... Não. Queremos fazer a coisa unilateralmente para esperanças altas. Primeiro, reforma da Previdência, depois privatização. Estamos com a porta da loja aberta. Pode comprar terra. Nós estamos abertos. Queremos, sim, financiamento para nossas estradas de ferro. Vocês podem entrar. Concessões, já tem havido aí conversas de petróleo e gás no Brasil. É terra eficiente, vasta, maior do mundo. 500 bilhões, quase $1 trilhão nesses 10 a 20 anos. É o valor presente agora. Na sexta-feira agora, vendemos 14 aeroportos, todos para gestão agora privada, vendidos, todas as empresas de vários países. As compradoras, 3, 4 meses, daqui a 3, 4 meses estaremos vendendo óleo, pressão. Estamos de portas abertas para negócios. Precisamos desses investimentos privados. China, América, noruegueses, inglês, Reino Unido, o mundo inteiro. Nós temos terra e muita, então no mundo desacelerando. E provavelmente o que vai acontecer é que vai demorar um pouco. É como vocês entrando na reabilitação e nós entrando. Isso já aconteceu no passado, nós estamos sincronizados, nós temos nossa própria dinâmica interna. Se nós fizermos bem a nossa tarefa de casa, vamos crescer. Porque nós temos uma economia relativamente fechada. É uma pena. A verdade é que nossa economia é a 8ª mais importante do mundo. É uma economia bastante fechada, estagnada, com um setor público
lento, devagar, centralizado. E sabemos que precisamos ir no rumo contrário. No século passado, durante 3/4 do século passado, o Brasil era o país que mais rapidamente crescia. 7,4% ao ano era o ritmo de crescimento, mais do que Japão, Coreia, mais do que qualquer outro país. Daí nós adoecemos com essa economia dirigida pelo Estado, com boas intenções, mas descarrilhamos, mesmo com o governo militar, que queria construir infraestrutura. E isto quase tira dos eixos a nossa economia. Passamos a uma hiperinflação. Quando nos comparamos com a hiperinflação que tinha a Alemanha, mês após mês, nós comíamos 10 mil cavalos, 3 mil cavalos, 100 cavalos que sobrassem. Então, que eu saiba, não comemos nenhum cavalo, como no caso da Rússia. Então, nosso povo é pacato, nós enfrentamos os estresses financeiros. Finalmente, nós escolhemos um liberador agora, uma aliança da direita e da esquerda. Duas coisas importantes foram feitas. Os aeroportos estão sendo privatizados. Um problema que nós tivemos com o petróleo nos últimos 3 anos, nós não podíamos extrair mais petróleo porque ministro A lutava contra o ministro B. Agora, todos nós somos uma família, temos uma só missão. Ninguém está lá para se enriquecer, para se tornar famoso. Nós estamos lá para cumprir uma missão e voltar para casa. Ninguém quer se afarrar ao poder. O mesmo presidente disse que se fez uma reforma, nem importa que eu seja reeleito. Se fizermos o trabalho em 3 anos, 4 anos, se precisar de mim durante 8 anos, fico 8 anos. Mas do que se trata agora realmente é cumprir a tarefa, realizar a tarefa. Estamos muito entusiasmados, não é aquilo que se lê aqui nos jornais. Estão falando com os perdedores no Brasil, a imprensa dos perdedores. A mídia lá diz que é muito perigoso. Paulo Guedes quer vender tudo. O presidente é um homem tosco porque ele diz que não pode roubar mais, que precisa deixar de roubar o povo brasileiro, diz o presidente. Nós estamos muito comprometidos com isso. Eu estava falando sobre a privatização da Previdência, quer dizer, a privatização, a reforma tributária. Vamos reduzir os impostos a 5 impostos no máximo. O mapa, o tratado entre os nossos dois países, vai fazer com que sejamos muito mais complicados daqui a 5 anos. Talvez olhemos para o sistema tributário americano e digamos que o sistema americano é complicado demais, com impostos demais, em comparação conosco, com o nosso sistema. Vamos abrir a economia. Eu sei, eu tive 2 reuniões hoje com Lighthizer e Wilbur Ross. Eu sei que parece uma loucura em meio a uma guerra comercial global. Será que realmente estão falando em sério abrir a sua economia em meio a uma guerra comercial mundial? E eu disse que há 30 anos que nós estávamos dormindo e vocês abriram sua economia, estão crescendo há muito tempo, agora tem excessos sobre produção. Então descansem, eu disse, descansem. Nós estamos começando, apenas despertando, acordando. Nós achamos que ao abrirmos um pouquinho a nossa economia, vamos conseguir muita quilometragem, vamos crescer mais rápido do que vocês. Sabemos o que precisamos fazer e o faremos. Claro, se alguém está oferecendo um negócio melhor em algum outro lugar, vamos até eles, mas vamos fazer negócios. Nós dissemos aos argentinos, se quiserem vender seu vinho para nós, vendam seu vinho. Nós vendemos nosso leite, mas se não vender o seu vinho e comprar nosso leite, vendemos nosso leite em outro país. Então, avancem rapidamente e avançaremos rapidamente. Os paraguaios.
eles recebem energia muito barata devido ao Itaipu. É uma conversa muito mais fácil com os paraguaios. Aqui nós temos conversas um pouco difíceis. A Lighthizer acha que somos chineses. Não somos os chineses. Nós temos um déficit comercial com os senhores. Os chineses é que têm superávit com os Estados Unidos. Sejam duros. Se quiserem vender suíno, eu vendo carne de boi. Se quiser vender etanol, então compre meu açúcar. Se não quiser nada, não tem nenhum problema. Açúcar por tudo quanto é mundo, as pessoas querem comprá-lo. Então, estamos dispostos a dançar e vamos dançar, bailar. O presidente Bolsonaro vai se reunir com o presidente Trump amanhã. Ernesto, o nosso ministro de Relações Exteriores, sabe muito bem que geopoliticamente somos democracias ocidentais, do mundo ocidental. Sabemos quem somos, quem nos inspira, e são os senhores. Mas vemos como os senhores trocam bens com os chineses há décadas. Por que não podemos fazer isso nós? Então, sabem quem que faz mais investimentos diretos aqui? Os chineses. Então, por que nós não podemos fazer comércio com eles, permitir que eles investam na infraestrutura, criar o sistema ferroviário para que possamos escoar nossa soja, passando pelo norte do canal do Panamá e fazer chegar rapidamente a nossa soja, para que o ferro saia do sul do Brasil, chegue no Nordeste, duplica o preço de enviar para a China, que o tornem aço, que passe pelo canal do Panamá e chegue no Nordeste do Brasil. É o custo da logística. Não faz sentido. É a falta de concorrência. Então, nós precisamos receber os investimentos na infraestrutura, vamos reduzir o custo do Brasil, simplificar os tributos e abrir a economia. Não se trata de um trabalho que requer de muita engenhosidade. Não somos gênios. Queremos fazer o trabalho árduo e normal. Então, ajudem-nos e vamos chegar lá. É assim que se pode chegar na Liga dos Maiores e para reforçar as normas de prestação de contas, impostos pagos, acordos comerciais. Precisamos dessa ajuda para chegar entre os graúdos. Os Estados Unidos são o único obstáculo para que aderamos ao OCDE. Então, entendemos isso. Mas agora estamos no rumo certo. Antes estávamos no rumo errado. E agora merecemos um trato melhor do que recebemos no passado. Se não tiver problema, se não for possível, não tem problema. Vamos avançar de qualquer jeito. Entre os presidentes, entre os embaixadores, nós queremos fazer acordos bilaterais, sermos promovidos a uma concorrência internacional de primeira categoria. Hoje à tarde estive falando com Wilbur Ross, o secretário de Comércio, e nós estabelecemos a ideia de que as 15 maiores empresas americanas que têm tratos com o Brasil, as 15 maiores empresas brasileiras que lidam com os Estados Unidos, que se juntem. Nós tivemos agora uma fusão entre Embraer e Boeing. Foi maravilhoso, de parte a parte. É preciso continuar assim para que a América seja um grande mercado para as empresas transnacionais. Acho que uma forma muito eficaz de se cooperar e criar uma rede nas democracias liberais do mundo ocidental. Também na tecnologia, a exemplo daquilo que vimos agora com a assinatura dos acordos. Então, esses grandes acordos comerciais, tributários, a promoção do Brasil para a primeira categoria dos grandes jogadores, nós queremos o seu apoio na cooperação. E aquelas pequenas diferenças, pequenas briguinhas, não são aquilo que vão nos separar. Se quiserem vender carne suína, ótimo. Comprem a nossa carne. Se quiserem vender etanol, que vem do milho, é mais barato, então compramos o etanol. Mas eu vendo o meu açúcar. Então,
Isso vai permitir que eu transforme a minha produção. Como que eu vou poder fazer a transformação que eu quero se eu não posso concorrer com o etanol americano que vem do milho? Então, por isso que eu quero vender o açúcar. O trigo é importante para vocês, as autopeças são importantes para nós, são pequenas coisas. Nós temos uma lista. As pessoas dizem, cortem aqui, cortem ali, mas não cortem aqui, não cortem ali. Então, são as pequenas coisas, não são as coisas importantes, as coisas sérias. O mais importante é pensar que nós somos parceiros estratégicos para o futuro. Dê as boas-vindas ao ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Tom Donoghue, presidente da U.S. Chamber of Commerce, meus ministros, autoridades, amigos, acharam que tinha ficado livre de mim, né? Porque eu já falei antes, mas eu voltei. Com a honra de fazer a apresentação do discurso do presidente Jair Bolsonaro logo mais. Eu queria dizer que o presidente Jair Bolsonaro é o líder mais transformador do Brasil em muito tempo. E a possibilidade de fazer parte desse processo é uma imensa honra para todos os ministros que estamos aqui presentes. É uma honra muito grande para mim, que desde a minha indicação, tive a incumbência de fazer do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, e da política externa brasileira, parte integrante dessa transformação do Brasil. Rompendo as tradições de acomodação e de irrelevância da nossa política externa. Assim como o presidente está rompendo as tradições da corrupção, tradição do toma lá da cá, tradição da eterna postergação das soluções para os nossos problemas, a tradição do crime, a tradição do materialismo. O lema do presidente, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, contém em si mesmo um projeto político e uma concepção de mundo. São um projeto e uma concepção que correspondem aos sentimentos profundos do povo brasileiro. Brasil acima de tudo, ou seja, a união dos brasileiros em torno da ideia da pátria, como único fator capaz de mobilizá-los por um objetivo comum. Governos anteriores criaram uma sociedade fragmentada e dispersa, uma sociedade descrente de si mesma e das suas instituições. A maneira de superar essa dispersão e essa descrença é colocar como horizonte a pátria, a nação. Não o Estado, mas a nação. Quando os cidadãos olham e enxergam apenas o Estado, isso não os transforma, porque isso eles já conhecem, porque o Estado não gera sentimentos e o ser humano é movido por sentimentos. Mas quando eles olham e enxergam a nação, aí sim temos um potencial incrível de criar energia e de unificar. Menos Estado, mais nação. Essa poderia ser uma definição desse potencial mobilizador. E Deus acima de todos. Aqui se introduz uma concepção de uma realidade vertical, onde o ser humano sabe que possui uma dimensão espiritual e que a vida não se esgota nas leis da física. A grande maioria dos brasileiros sente e deseja essa presença da transcendência nas suas vidas, mas o sistema de pensamento dominante lhes negava essa possibilidade de expressar esse sentimento. Ao dizer Deus acima de todos, acima de cada um, essa expressão do presidente permite que os brasileiros voltem a se relacionar com a sua fé no espaço público, no espaço da nação, e isso é determinante para esse projeto político e essa concepção de mundo. Então, com esse lema, com toda a sua presença inspiradora, o senhor presidente Bolsonaro, está reconfigurando a realidade brasileira de uma maneira pouco antes vista. Com apenas 8 palavras, está enfrentando o sistema, um certo sistema, um sistema que precisa ser enfrentado. O sistema que produziu décadas de estagnação econômica, atraso, corrupção, ineficiência e crime,
que produziu, por exemplo, uma relação de indiferença ou até mesmo de hostilidade diante dos Estados Unidos da América, em detrimento dos nossos interesses. A relação com os Estados Unidos vinha sendo colocada para baixo, não por acaso, né? Mas porque a relação com uma nação dinâmica e aberta produz liberdade, reforça o Estado de Direito, reforça os valores humanos que nos inspiram, ou seja, tudo aquilo que causa pavor a uma certa ideologia. Somente um presidente que vem de fora do sistema poderá mudá-lo. E parte dessa mudança profunda é a criação de uma nova parceria com os Estados Unidos. Então, sem mais delongas, eu tenho a honra de apresentar ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Não lerei nada, não. Espero estar no caminho certo. Senhores e senhoras, boa noite. Prezado senhor Thomas Donoghue, muito obrigado pelo convite. O Brasil hoje, podemos dizer que o presidente tem uma família ao seu lado. Alguns estão aqui, nosso querido Paulo Guedes, o homem da economia, que tem feito um brilhante trabalho. Tanto é verdade que hoje a Bolsa em São Paulo bateu recorde. Parabéns. Prezado Ernesto Araújo, Relações Exteriores, meu querido general Augusto Heleno, um grande homem no qual eu confio plenamente os momentos mais difíceis que tenho passado no Brasil. Além da sua vida militar, assim como a minha, uma pessoa extremamente equilibrada, que nos ajuda nos momentos difíceis a encontrar o norte. Prezada Tereza Cristina, agrônoma, nossa ministra da Agricultura, muito preocupada com as questões comerciais que, por vezes, nos assombra, mas ela, com toda certeza, como em vezes anteriores, tem buscado também o caminho certo. Temos problemas, Vamos resolver alguns aqui nos Estados Unidos com uma questão da soja. Prezado Marcos, nosso querido astronauta Marcos Pontes, viveu muito tempo aqui nos Estados Unidos, um orgulho para nós no Hemisfério Sul, nosso único astronauta, ministro da Ciência e Tecnologia. Prezado Almirante Bento, ministro das Minas e Energia, passou há pouco, durante todo o carnaval em Toronto, tratando das questões voltado à sua pasta aqui no Canadá. Mais algum? Não, E saudar os dois senadores aqui presentes, o Trade, Mato Grosso do Sul, em especial aqui o Roberto Rocha, do estado do Maranhão, que colaborou muito para que esse acordo, há pouco assinado, sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, tornasse uma realidade. Agora, acredito que a grande transformação no Brasil vem pelas mãos de Deus. Primeiro, por eu estar vivo, depois de um atentado ainda não elucidado. E depois, um outro milagre, por ocasião das eleições, que o povo brasileiro, muito parecido com o povo americano, um povo conservador, temente a Deus, portanto, cristão, e que não aceitava mais, lá, diferentemente daqui, nesse aspecto, o crescimento da esquerda e o exemplo negativo da Venezuela, de maneira bastante forte, se fez presente por ocasião das eleições. Eu confesso que conheci o senhor Donald Trump por ocasião das prévias, e quando ele então começou a sofrer ataques da mídia, fake news, eu gostaria, ou melhor, direi para ele amanhã, que há 2 anos antes eu já sofria a mesma coisa no Brasil, que a esquerda lá atrás enxergou a potencialidade nossa. E
o milagre das eleições. Como o Paulo Guedes bem disse aqui, gastamos menos de $1 milhão por ocasião das eleições, tínhamos fake news contra, grande parte da mídia brasileira também contra nós, não tínhamos tempo de televisão e só arranjamos um partido político 6 meses antes. Porque a política no Brasil, eu acredito que ela tem muito a melhorar, mas a guinada da esquerda para o centro-direito fez a diferença no Brasil. O povo cansou-se da velha política, cansou-se daquela política do toma lá da cá, das negociações e do péssimo exemplo dos governos do PT, materializado nas pessoas de Lula e Dilma Rousseff. Governos que, antes de tudo, eram anti-americanos, mas não culpa apenas eles. Nas últimas décadas, era tradição no Brasil, me desculpem a sinceridade, não podemos fugir dela, afinal de contas, o lema da minha campanha foi baseado no João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, era a tradição no Brasil eleger presidentes de mãos dadas com a corrupção e inimigos dos Estados Unidos. Hoje, os senhores têm um presidente que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer, sim, aprofundar não só apenas laços de amizades, bem como as mais variadas negociações. O Brasil tem um potencial enorme, precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que de forma especial, estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã, para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. Como Paulo Guedes disse há pouco aqui, faltou apenas dizer o nome, eu também sou admirador de Ronald Reagan, onde ele dizia que o povo é que tem que conduzir o Estado e não o contrário. E as políticas de Paulo Guedes, apesar de conhecê-lo a questão de 1 ano e pouco apenas, foi basicamente um amor à primeira vista, na questão econômica, obviamente. Não sou homofóbico, não. Mas essa aproximação, essa comunhão de ideias fortaleceu a nossa campanha e fortalece no momento o Brasil. Devemos então dar graças a Deus pela mudança da ideologia presente até há pouco tempo no Brasil. Pensamos no bem-estar do nosso povo. Queremos um Brasil grande, assim como Trump, e vocês, com toda certeza, querem uma América grande. Uma das coisas que me fez também alavancar as nossas eleições foi depois de uma passagem pelo Estado de Israel. Poderia citar outros países, mas olhando Israel, como estive lá a primeira vez, eu conversava com os brasileiros e dizia: olhe o que eles não têm e veja o que eles são. Agora voltando para nós, olhe o que nós temos e veja o que nós não somos. Onde está o erro? Então, em função disso também, alavancamos a nossa política. Como disse há pouco, o povo americano, os Estados Unidos, sempre foi inspirador para mim em grande parte das decisões que tomei. E essa vinda aqui hoje e amanhã com Trump, com toda certeza, nós estaremos materializando o que nós queremos. O Brasil tem muito a oferecer e eu gostaria muito de fazer parcerias, muito mais do que assinado agora há pouco, sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, nas mais variadas áreas: mineralogia, agricultura, biodiversidade. Temos uma imensidão a ser descoberta em nossa Amazônia e gostaríamos muito de ter a parceria desse Estado, o qual eu admiro. Então, o que eu tenho a dizer aos senhores: o Brasil mudou, tanto é que os senhores estão aqui. E nós estamos prontos para ouvi-los, de modo que possamos chegar num bom entendimento, para que as políticas adotadas por nós tragam paz e prosperidade para o Brasil e para os Estados Unidos. Temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo, obviamente, a capacidade econômica
bélica, entre outras, dos Estados Unidos. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Juntos podemos fazer muito. E essa união, até pela proximidade, Brasil e Estados Unidos, pode ter certeza, alavancaremos mais ainda não só a nossa economia, bem como os valores que ao longo dos últimos anos foram deixados para trás. Acreditamos na família, acreditamos em Deus, somos contra o politicamente correto, não queremos a ideologia de gênero e queremos sim um mundo de paz e liberdade. Mas para isso devemos trabalhar e trabalhar duro para que esses objetivos sejam realmente alcançados. E com essa parceria, tenho certeza que chegaremos no objetivo final. Então, dizer a todos vocês, apesar da minha inexperiência no Executivo, mas muito bem assessorado por 22 ministros que falam entre si, nós acreditamos no Brasil. Agora, só podemos acreditar no Brasil de fato se tivermos bons amigos e bons parceiros. E aqui hoje temos um pela frente. A todos vocês, meu muito obrigado, em especial pela recepção, e tenho certeza que chegaremos nesse objetivo e amanhã será um grande encontro com o senhor Donald Trump. Muito obrigado. This concludes today's program. We kindly ask that you remain seated until the presidential delegation has exited the hall. Nós acabamos de acompanhar direto de Washington, nos Estados Unidos, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Câmara de Comércio dos Estados Unidos para empresários norte-americanos e também brasileiros que compunham a plateia. Essa agenda faz parte da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao país. Falando aos presentes, o presidente Jair Bolsonaro destacou a aproximação com os Estados Unidos, que deve promover parcerias comerciais e também em outras áreas, como a tecnológica e a ambiental. O presidente Jair Bolsonaro citou, inclusive, o acordo firmado entre os dois países para a utilização pelos Estados Unidos da base de Alcântara para lançamento de satélites. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós ficamos por aqui. Mais informações no decorrer de nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.